Nosso convidado de hoje já escreveu centenas de artigos no prestigiado jornal americano The New York Times. É especialista em Nova York, tem um canal no YouTube cujos vídeos somam milhões de visualizações e é um dos mais conceituados jornalistas de turismo do mundo. A gente recebe aqui no Morning Show o americano Seth Kugel. Não sei se eu falei direito, ele Falou bem? vai me corrigir daqui a pouco. Mas, na verdade, trocando em miúdos, ele é mesmo o amigo gringo que está no Brasil por uma série de compromissos profissionais. Vou pedir desculpas aí aos ouvintes, porque vocês que não falam, quem não fala inglês, né? Peço aí, por favor, né? Desliguem o rádio agora. Por quê? Vai falar inglês? Vai fazer outra coisa e volta, porque nós vamos conversar com Seth. Thank you for coming, Seth. Welcome to Morning Show. Que isso? Vocês sabem que eu falo português, todo mundo me conhece falando português, né? Fala sério. Posso falar inglês se vocês quiserem. Né? Fala sério, Ed. Fala sério. Speak serious. Speak serious. Vamos lá, Seth. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Legal te receber. Teu canal realmente tem muitas visualizações, faz muito sucesso. Da onde vem? Na verdade, brincamos com essa coisa do português e tal, e você fala totalmente português no canal. Da onde vem todo esse português aí? Realmente as pessoas acham que vem de alguma mulher, alguma namorada que conheci na praia de Ipanema, alguma coisa, mas não, vem de estudar. Você foi na escola? Eu fui na escola, aprendi espanhol primeiro. Gringo que fala português, americano especialmente, normalmente aprendeu espanhol primeiro. Sim. E daí você pula para o português, é só aprender a pronunciar tipo Butantan, esse tipo de palavra e já quase está falando. Ah, não é só isso não, quero que você fale isso daqui, ó. Vou escrever Nossa, aqui, ó. Pegadinha teste. Quero que você fale o nome do Quero nosso que você fale isso aqui, ó. João. Mandou bem! Mandou Te bem, pegou, Edgar. porque o ão também é uma dificuldade, né? Sai sempre um João, né? Né? A minha mãe adora pão de queijo, né? Só que ela não consegue pronunciar, você sabe o que ela fala, né? Pão de queijo. Pão de queijo. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Conta pra gente. Sei que você já fez um tour pelo Nordeste. O que mais te chamou a atenção nessa viagem pro Nordeste brasileiro? Sim, o objetivo principal foi andar pelo Nordeste, que também para mostrar o Eric, que faz o canal comigo. Ele não conhece o Brasil tanto quanto eu. Então, queríamos visitar 5 capitais do Nordeste e gravar vídeos por aí, porque a gente grava principalmente sobre Estados Unidos. Mas já fizemos tantos vídeos sobre Nova York e sobre a cultura americana que também queríamos mostrar o Brasil visto pelo olhar estrangeiro, sabe? Então, e os brasileiros, por alguma razão, gostam disso. Ver o que o gringo acha das cidades brasileiras. Certo, a gente tá vendo aqui, olha, acompanhando um pouco das imagens. Quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo aí algumas imagens, você nas dunas. Comeu um acarajé ali, você gostou da acarajé? Eu adoro acarajé. O teste de verdade foi sarapatel. Sarapatel é mais hardcore. Normalmente, quando tem todas as partes do animal, eu não gosto. Mas no lugar que eu comi, lá na feira de São Joaquim, tinha um tempero muito bom. E até a chefe está lá no canal explicando esse tempero para mim, porque eu não odiei. Porque eu pensei que ia odiar e eu adorei. Ô, Seth, eu vi um vídeo do seu canal esses dias que você e um outro americano, um outro gringo, faziam o tema era o seguinte: 7 sinais de que é brasileiro lá nos Estados Unidos. Não dá pra eu jogar os 7, porque tem muita gente querendo fazer pergunta pra você, mas eu queria rapidinho jogar os que mais me chamaram a atenção pra você explicar o porquê que mostra que a pessoa é brasileira lá nos Estados Unidos. Bora? Tudo Vamos bem, lá. eu acho que o gringo é Tim, do canal Tim Explica. Que É também um ruivo, outro parece o gringo. Ed Sheeran. É o Tim, Qual que é o lance se você vir um cara mexendo com um esquilo em Nova York, você fala, é brasileiro. Por quê? Isso não é só brasileiro, é muitos turistas, porque as pessoas acham que os esquilos são muito bonitinhos, porque a gente convive com esquilos. Eu vejo 100 esquilos por dia, eu já vi 2 milhões quando chega aos 2 anos de idade. É tipo pomba aqui, né? É pomba. Ou seria tipo um pouco como capivara. Capivara no Rio, né? Vocês sempre estão vendo capivara por aí, vocês não pensam muito no capivara. Esquilo tem milhões e o turista vira louco tirando fotos e tirando tantas fotos que a gente vê e diz, nossa. É meio nojento o esquilo lá pra vocês ou não? Olha, eu achei que era nojento. Depois eu comecei a observar brasileiros tirando fotos de esquilos e pensei, nossa, é um pouco fofinho mesmo. Mais ou menos, só que eu mudei minha forma de pensar, mas a gente tem a tendência de falar que são ratos com rabos. Com rabinho. Agora, só a última dessa pergunta, qual que é a diferença entre
entre o brasileiro e o americano depois do almoço, depois de tomar um café, depois de... Qual que é a Vocês diferença? são meio obcecados pela higiene dental, né? Vocês estão sempre escovando os dentes. E é muito engraçado ir no banheiro, no escritório brasileiro, depois do almoço, ver uma fila. A gente só pega um chiclete, né? Resolve Que tudo. beleza. Sete, há algum tempo, uma empresa aérea, uma linha aérea, fazia um comercial dentro do avião em que entrevistava alguns americanos e os norte-americanos falavam que o brasileiro era incapaz de dizer a palavra não. Pode ser, deixa pra lá. Você acha que brasileiro é incapaz de dizer não? E enrola muito, né? Eu mando um pedido Enrola. para alguém, talvez, vamos fazer, pode ser na semana que vem, a semana que vem chega, tudo bem, já é semana que vem, vamos fazer, e depois, não, que isso é um imprevisto, que não... Ao final eles dizem que não. Que não é que eles fazem, eles enrolam e ao final dizem que não pode. Certo. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente procura, né, os pontos turísticos para visitar, essas coisas que, enfim, já estão em matérias e tal. Você acha que fazendo isso a gente perde muito da experiência da cidade? É um equilíbrio que tem que chegar. Olha, a turista quer ver a Estátua da Liberdade, ou quer ver o MoMA, o Museu de Arte Moderna, ou algo. Mas para mim, você deve dedicar uma parte do seu tempo a isso, tipo 2 dias no começo, ou a metade de cada dia, e na outra metade procurar a vida verdadeira do lugar. Especialmente em Nova York, tem tantos bairros interessantes, tem tantos museus pequenos, tantos lugares para ver, e não vale a pena tentar ver tudo. Por exemplo, se você não gosta de arte, não finge que você gosta de arte e ir para todos os museus. Vai comer hot dogs em algum lugar. Então, esse não é para não fazer coisas turísticas. É para se limitar, não tentar fazer tudo, não correr e experimentar, viver a vida do lugar. Se a gente fosse aqui como uma equipe toda do Morning Show pra Nova York e fosse visitar um lugar só, que lugar você recomendaria pra gente? O circo. Pra ir de turma. Não, eu dou um tour incrível do meio bairro de Queens, que é uma parte da cidade que os turistas não vão, mas é super internacional. Por exemplo, a gente iria comer a gyoza tibetana, depois iríamos para um café, uma padaria colombiana, depois a gente ia pedir um taco de um carrinho de tacos. Ou seja, meio essa viagem que a gente só come. Bom, no meu tour é só comer, é verdade. Basicamente. Não, mas também temos o museu. Boa dica para quem vai para Nova York, nem precisa de mim. Museu de Louis Armstrong, ou jazzista, vocês falam? Sim. É a casa onde ele morou por 40 anos. Ele morreu e a esposa dele ficou conservando para virar museu. Então, tudo o que é dele, não é um museu falso, nada. É perfumes dele, a roupa dele, a TV dele, que é uma dessas televisões dos anos 70 que me lembrou minha infância. É incrível e é muito longe. Está em Queens, não é tão longe, mas está perto da minha casa. A meia hora de mim, então as pessoas não vão. Acho o melhor museu do mundo. Olha aí. O amigo gringo, no começo do programa, a gente falou que a gente ia mostrar pro nosso ouvinte se ele é um turista babaca. Ou um puta babaca, pra usar uma expressão que você gosta de usar. Qual que é o perfil desse cara? Entre outras coisas, é quem corre mesmo de uma atração a outra. Todo mundo é babaca quando viaja. Você entra em outro país, não estou dizendo que o brasileiro é mais babaca do que o americano. Por exemplo, americano em Paris fala muito alto. Bom, brasileiro em Nova York também fala muito alto, né? Mas a gente fala alto, a gente não se veste bem, muito informalmente em Paris. Os parisienses, ficam tirando sarro da gente. É só tentar observar o que as pessoas estão fazendo e tentar imitar um pouco, né? A gente, por exemplo, brasileiro sempre usa esses tênis de academia em Nova York. E isso é um pouco absurdo para nós, né? Você usa para academia, mas você usa esse sapatênis. Não é que a gente é muito formal, a gente usa vocês falam Mas vem aqui, gringo usa papete. Eu tenho um cunhado, meu cunhado americano, ele usa papete, sandália. Então é a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa que... Todo turista é babaca. Ele acha que sabe o que fazer. Brasileiro é sempre de chinelo, né? Então anda de chinelo para uma reunião de trabalho. Isso eu já vi também. Ô Sete, e quando os turistas vêm pra cá pro Brasil? Porque tem essa coisa do brasileiro ser simpático, divertido, acolhedor, mas é só na época do carnaval ou em outras épocas também é do mesmo jeito?
Olha, Como você vê essa característica do brasileiro receber os turistas? eu acho que a característica número 1 dos brasileiros que atraem os turistas, além da praia e tudo isso. Mas você chega aqui e as pessoas são muito abertas com você, eles te abraçam, até beijam até beijam às vezes, né? Mas eu acho que é verdadeiro. Eu acho que qualquer época do ano, e é porque nós somos um pouco mais fechados. Então, quando a gente encontra um povo muito aberto, que quando você para alguém na rua, essa pessoa normalmente sorri e para. Nova York, essa pessoa passa. Ou talvez para, mas não dá um sorriso. Então, Você se sente invisível ali, né, em Nova York. Você passa, a pessoa tá ocupada com a vida dela, ela não vai perder nem um segundo da tua vida, né, pra te olhar, né? Mas é interessante, o nova-iorquino até para dar indicações de turistas, só que não sorri enquanto faz, né? Sim. Ok, vai lá. Sim. Tem uma perguntinha pra você sobre São Paulo. Quando o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss veio dar aula aqui na USP... Nossa, em que programa chique falando É disso. demais aqui, isso aqui é... Estritoioli. Quando ele veio dar aula na USP aqui em 1934, ele observou os paulistanos e falou assim: pensam que são europeus, mas não sabem como são típicos. Você acha que paulistano é metido europeu? Não, eu acho que isso é quem mora em Buenos Aires, né? Aê, boa. Aí merece. A claque gosta, olha aí, muito bem. Fala mal de Argentina. Argentina é gente boa, pô. Mas eu acho, tem algo de verdadeiro nisso. O brasileiro sempre... Por exemplo, pessoas do sul dizem, eu não sou tão brasileiro, a gente é diferente no sul. Mas realmente todo mundo é brasileiro, só que varia um pouco. Ou seja, paulistano é muito brasileiro, só que é um pouco menos brasileiro do que, vamos dizer, mineiro do interior. Então, tem diferenças, mas de fora, todo mundo parece brasileiro. Parece gringo. igual. Oi? Pro gringo. Para o gringo, quem chega de fora. Vocês enxergam as diferenças e a gente não. Igual vocês vêm para os Estados Unidos e acham que todo americano é meio igual, mas a gente conhece... Eu conheço alguém de Califórnia, eu sou de Nova York. Eu sei em um instante que essa pessoa não é de Nova York. Por quê? Porque não fala tão rápido como eu estou falando. Fala, hey man, how are you? Que nem pegar um cara de Florianópolis e um cara de São Paulo. Exatamente. Então, mas o interessante é que a gente só vê as diferenças dentro do nosso próprio país. E lá fora, tá todo mundo meio igual. Eu tenho uma pergunta legal pra você, uma que muito me interessa. E uma vez eu tava com o meu irmão mora... Tem que ser legal agora, hein? Todas as minhas perguntas eu sempre falo que vai ser legal. pessoais Né? de Caio, um novo quadro. Você aqui do cria essa programa. expectativa, cara. Vai. Eu crio, né? Mas é tudo mentira. Sempre vem uma pergunta Vamos lá, pior que a então. outra. Agora vai mesmo. Vamos lá, eu tava em Londres com meu irmão tomando uma cerveja numa baladinha lá e tal, e tinham duas meninas ali do lado. Eu falei, peraí, que são bonitas, eu vou ali conversar com elas. Tal. Meu irmão me pegou pelo braço e falou, não faz isso, que isso aqui pega super mal. E brasileiro gosta, né? Aqui chegar e conversar, puxar assunto, falar besteira. Lá nos Estados Unidos, como é que as mulheres recebem os homens? Essa cantada funciona ou não funciona? Você Eu tá acho ali que- tomando uma, você... vem cá. A cantada é diferente. Obviamente, você pode ir falar com umas meninas, né? Mas a cantada é diferente. Não é para chegar e dizer, você tá cheirosa, que linda. Isso às vezes não pega também. Tem que pensar em algo um pouco mais sutil. Ele talvez. faz assim, viu? Ele faz Mas, exatamente assim. Mas Puxar pode um haver- assunto, pra você assim. saber, por Tipo, acaso? puxar um assunto seria ideal. Fazer algum comentário. No vídeo que a gente tem uns vídeos sobre paquera. E eu falo nesse vídeo que um dos meus sistemas, quando eu era mais jovem, né? Era ver uma menina e ver quanto que ela ia pro bar. Eu ia pro bar no mesmo momento. Tipo, você está pedindo, sei lá, essa bebida. Puxar uma conversa mesmo. Sim. Tem americanos que também fazem isso, mas coisa pode dar azar. Pode cair mal. Ou você sempre pode falar, desculpa, sou brasileiro, não sabia que vocês não fazem isso. Isso também Ô, funciona. Sérgio, peraí que ele vai fazer a pergunta legal agora. Agora vem a legal. Muita gente te conhece pelo canal, né? No teu canal, né? O Amigo Gringo no YouTube e tal. Você faz lá coisas humoradas, tem umas coisas polêmicas também. Você já se deu mal? Algum vídeo seu gerou um problema pra você? E Eu qual acho- foi o problema? Deixa eu pensar nisso. A gente, às vezes, as pessoas acham que a gente está meio tirando sarro do brasileiro. Então a gente já E falou... você tá mesmo, não tá? Não. A gente está analisando... Não, mas você tá. No começo, especialmente com essa frase puta babaca. Porque essa é uma coisa que um paulistano me diz, estou procurando uma frase que vai descrever um turista sem noção. E ele falou, que tal puta babaca? Eu nunca ouvi essa expressão. E parece que em São Paulo vocês entendem mais ou menos que
puta não significa puta mesmo, significa muito babaca. Isso. É igual Mas- fuck, mais ou menos. Você pode usar como você quiser. Fucking Exatamente. Então, em outras regiões do país, Não isso muito pegou na mal. rádio, porque essa é uma rádio de família, né? Mas tudo bem, já falamos. Mas pegou mal em algumas partes do país, as pessoas reclamaram, e eu falei, nossa, eu não sabia que era assim, então eu parei de falar puta babaca no vídeo, e sabe o que aconteceu? Todos os paulistanos escreveram, por que você não fala puta babaca? Meu filho começou a falar em casa, ele acha muito legal. bonitinho, né? Então, a gente tenta... eu sempre digo que a gente insulta mais o americano do que o brasileiro, mas a gente insulta todo mundo. E tem pessoas que não gostam disso. Seth, você falou, enfim, que em Paris os americanos andam mal vestidos para os Falam parisienses, alto, que os brasileiros usam tênis esportivo nas ruas. Como é que dá para ter um jeito neutro, assim, de chegar meio turista e não se destacar por ser invisível? puta babaca? Eu acho que, primeiro eu poderia até comprar... Sabe que as pessoas estão usando tanto a internet agora que não compram mais guia de livro, né? E acho que esses livros sempre tem uma parte, tipo, cultura do lugar. E ler essa parte e só perceber um pouco. Nova Yorkino é mais formal. Em Miami você pode andar de chinelo. E essa parte a gente tá perdendo isso da viagem, procurando tudo no site e nos aplicativos. Eu gosto do site e aplicativos também, mas esse guia grande, Nova York, ou Estados Unidos, ou Paris, funciona muito bem se você procura a parte que é sobre cultura. Essa ajuda. E Seth, também observar. Seth, uma vez um jornalista americano provou jabuticaba e amou, e perguntou como eu traduziria para ele jabuticaba, e num esforço eu traduzi para turtleberry. Turtleberry seria... É que Jabuti. cada fruta daqui tem alguma tradução, mas a gente nem conhece. O que te dá mais dificuldade para traduzir da cultura brasileira e expressar para alguém? Olha, eu entro em muitos problemas quando tento traduzir saudades, né? Isso é muito complicado, porque eu acho que eu consigo traduzir. Depois o brasileiro fala, não tem tradução, você não pode traduzir isso. Eu falo, I miss you, ou I feel a longing, ou algo. E o brasileiro, não é isso, você nunca vai entender o que é saudades. Isso me dá problemas com brasileiros. Não, eu acho que você entendeu o que é saudade. Só não dá pra resumir numa palavra. Você pode falar homesick? Saudades? É que a gente tem várias coisas, né? Homesick seria... Mas alguém me escreveu que homesick é sempre negativo, quase. Não é um sentimento tipo, saudades, minha mãe, comida. Homesick é, droga, quero voltar para casa. Tô me sentindo doente mesmo. No estômago, não é tão legal quanto saudades. É complicado, mas as culturas são complicadas. Não dá para traduzir tudo. Seth, aqui a gente que acompanha a política e mesmo as questões que giram em torno do turismo, às vezes a gente fica com a impressão que o potencial do Brasil na área é muito pouco explorado, embora a gente tenha um litoral maravilhoso, uma diversidade gastronômica, cultural. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu concordo 100%. Minha vida... No New York Times agora, que eu não escrevo todas as semanas, mas quando eu escrevo é quase sempre sobre o Brasil e quase sempre tentando convencer o americano para viajar para o Brasil. Mas tem alguns impedimentos e eu não vou nem fazer piadas, porque eu acho muito sério. Uma das coisas é que os voos dos Estados Unidos só chegam a São Paulo e o Rio. E aí eles perdem... Por exemplo, eu adoro recomendar Lençóis Maranhenses. Acho esse lugar maravilhoso, mas para chegar lá de Nova York, ou você tem que fazer Nova York, São Paulo, São Luís, 6 horas de ônibus, ou você pode até ir Nova York, Miami, às vezes tem Miami, Recife, daí da Recife você vai... Então, isso é complicado, o Brasil é muito grande. Também, inglês, Você também. viu como ele falou o sotaque? Recife, ele foi igual os caras de lá. Recife. Você viu que ele deu uma puxada? Impressionante. A gente convidou aqui os nossos ouvintes, Seth, pra mandarem aqui mensagens pro nosso WhatsApp, falando também de aquela roubada na viagem, do que é um turista puta babaca, como você chama, e eles mandaram pra gente. Vamos ouvir, ó. Bom dia, Jovem Pan. Aqui é o Sandro de Bebedouro, São Paulo. Uma vergonha que eu passei. Eu era molecão, 18 anos, fui pra Bahia. Mais precisamente Porto Seguro. Fui comer o acarajé, cara. Primeira vez na vida. A mulher perguntou se eu queria quente ou frio. Eu falei, lógico, pô, vou comer frio, eu quero quente. Puxa vida, nunca mais na vida. Queimou a alma uns 2 dias. Muita pimenta. Valeu, galera. Obrigado.
Muita gente cai nessa. Você também caiu já? Não, é que o americano gosta de pimenta. É só ver o nosso vídeo sobre comidas, você vai ver. Eu comendo só pimenta, que americano tem muita comida mexicana. Sim. Mas o brasileiro faz a mesma coisa em Nova York, vai para restaurante mexicano e pede normal. E normal para nós é quente para você. Muita pimenta. Tem mais aqui, ó. Bom dia, Morning Show. É André falando de Leme, região central de São Paulo. Bom, a vergonha alheia, né? Tava eu e minha esposa em Ilha de Páscoa visitando aqueles monumentos, aqueles moai lá, né? E tem já um monte de plaquinha, então você sabe que todo lugar você não pode ficar tocando as coisas, né? E eu, né, como um bom espertão, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém e taquei a mão numa peça lá. Só que quando eu olhei, já tava ouvindo um grito lá de longe de uma guia que não podia tocar lá. E é isso aí, né? A cara fica vermelha na hora, você não sabe para onde olhar, disfarça e sai andando. Bom dia, valeu. Tem câmeras, tem tudo, você tem que obedecer as regras. Eu não sei... É isso que eu ia falar, que no Twitter muitos falando que foram para os Estados Unidos tomaram bronca porque trocaram de fila na imigração ou compraram errado o ticket do metrô e aí o policial deu bronca. É complicado. Tem uma atitude diferente com as regras, né? A regra aqui é um pouco mais flexível. Aqui é que nem conselho, você segue se você quiser. Exatamente. Fala, Vini. Sérgio, quais são as suas impressões sobre São Paulo? O turismo de São Paulo. Eu escrevi já no New York Times 3 roteiros de fim de semana em São Paulo da série 36 Hours. Eu acho São Paulo é um lugar fantástico para gringos. Só que eu sempre digo que é para visitar na segunda visita ao Brasil. Primeira visita tem que ir para o Rio, Amazônia, Salvador. E depois de conhecer um Brasil um pouco mais típico, ir para São Paulo e ver o Brasil de cultura, de teatro, de restaurantes e tudo isso. Acho fantástico. E vou direto também. Tá aí, Seth Kugel, o amigo gringo com a gente aqui. Então, vídeo novo no teu canal, toda semana você põe, como é? Terça e sexta. Hoje mesmo tem um vídeo sobre Eric e eu falando em inglês dos erros que a gente faz no Brasil com legendas. É muito legal. Valeu, Seth. Obrigado, viu? Obrigado por vocês. Um abraço pra você. Agora 11 em ponto, horário de Brasília.